No sertão nordestino, no início do século XX, um movimento de violência e resistência emergiu, gravando seu nome na história como um dos capítulos mais sombrios do Brasil: o cangaço. Liderado por figuras como Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, esse grupo de bandoleiros, conhecido por desafiar as autoridades e aterrorizar as grandes propriedades rurais, se destacou tanto por seu espírito desafiador quanto por sua crueldade. Embora muitas vezes romantizado como uma luta heróica contra a opressão, o cangaço escondia, sob sua mística rebelde, uma realidade brutal e inquietante: a opressão sistemática e a violência inominável contra as mulheres. No meio dessa narrativa de bravura, as cangaceiras, frequentemente invisibilizadas, enfrentaram abusos extremos, tratadas como objetos de posse e vítimas de um sistema de dominação implacável. O cangaço, um dos movimentos mais violentos da história do Brasil, é frequentemente romantizado como uma luta de heróis. Contudo, por trás das bravatas e do mito de Lampião, esconde-se uma realidade brutal que muitas vezes passa despercebida: a violação sistemática das mulheres. Nos sertões do Nordeste, na primeira metade do século XX, o cangaço emergiu em meio à pobreza extrema e à opressão social. O bandoleiro Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, se tornou uma figura central, liderando um bando que se tornou famoso por sua crueldade e por sua brutalidade. Lampião e seus homens eram conhecidos por suas ousadas investidas contra a polícia e grandes proprietários de terras, mas suas ações frequentemente incluíam saques, assassinatos e, especialmente, violência sexual. O cangaço não era apenas uma revolta, mas um espaço onde a lei e a moralidade eram constantemente desafiadas. No contexto do cangaço, o estupro era uma arma, uma prática cruel e comum, utilizada para reafirmar poder e controle. As mulheres, frequentemente tratadas como objetos de posse, eram alvos de um sistema de dominação brutal. Maria Bonita, esposa de Lampião, não estava isenta dessas violências. Sua vida, como a de muitas cangaceiras, foi marcada pela opressão e pela entrega forçada de seus filhos, um reflexo da desumanização enfrentada pelas mulheres no bando. Lampião e seu bando não eram apenas criminosos comuns, eles se tornaram lendas temidas e reverenciadas. Porém, o preço de sua notoriedade incluiu a vida de inocentes e uma série de crimes horrendos. Entre os crimes mais notórios de Lampião estão os assassinatos de policiais e a execução brutal de traidores. Mas, em sua busca por poder, a violência sexual se tornou uma prática comum, um ritual de dominação. Entre os cangaceiros, alguns ficaram conhecidos por sua violência brutal, e Zé Baiano foi um dos mais temidos por suas ações cruéis. Nascido em Xorroxó, Bahia, José Aleixo Ribeiro da Silva era conhecido pela prática sádica de torturar suas vítimas com um ferro em brasa, marcando-as com as iniciais JB no rosto. Essa marca deixava uma cicatriz que simbolizava sua posse sobre as vítimas e instaurava o medo nas comunidades. Zé Baiano liderava incursões onde o estupro e a tortura eram instrumentos de terror. Sua crueldade, simbolizada pelo ferro em brasa, deixava traços físicos e psicológicos nas vítimas. Esses atos de extrema brutalidade faziam parte de seu ritual de dominação, transformando o corpo de homens e mulheres em troféus de seu poder sádico. As atrocidades de Zé Baiano revelam o lado mais obscuro do cangaço, onde a busca por respeito e poder se confundia com a necessidade de espalhar o medo, e as mulheres e homens se tornavam alvos de seu controle. Histórias como as de Zé Baiano revelam que o cangaço era um campo de batalha em que o corpo das vítimas se tornava território de dominação e crueldade.
Essas memórias, ao serem narradas, trazem à tona um aspecto sombrio e incontornável da história nordestina, impossíveis de serem apagados. Os estupros coletivos, conhecidos como gera, eram frequentemente praticados em comunidades que se opunham ao bando. Essas ações não eram apenas atos de violência, eram um meio de impor medo e controle. Maria Bonita viveu em um mundo onde a lealdade ao bando se sobrepunha a qualquer direito humano. Maria Bonita e Lampião entregaram a filha Expedita para ser criada por outra família, revelando a tragédia da maternidade sob a violência do cangaço. De 21 dias de nascida, ela procurou esse casal, tinha 11 filhos, 13 com eles, 2, 14 comigo. Era desconhecido, não era parente, gente de responsabilidade. Aí indicaram esse casal, aí me deixaram lá. De uma vez que ele entrou e eu me escondi debaixo da cama. Depois, outro dia, meu pai de criação me levou no mato, onde eles estavam. E outras vezes eles chegaram lá para comer. Dadá, raptada aos 13 anos, Dadá foi arrancada dos braços dos pais e levada à força. O seu sofrimento começou com o sequestro e culminou em uma vida de submissão e violência. Então surgiu uma questão de uma família que tinha lá, uma família de pessoal, tinha muito criatório e tem um rapaz estragando o criatório deste homem. Aí a força foi e prendeu ele, bateu muito, estragou com ele. Então eles tomaram por reis que tinha sido meu pai que tinha delatado esse fulano. E esse fulano era conhecido de Curiço. Aí mandaram para eles irem me carregar, que era a vingança que podia ter de meu pai, era carregando a mim, que meu pai queria muito bem a mim. Dulce Menezes, assim como muitas outras, foi forçada a se tornar mãe em circunstâncias de violência extrema. Eu era novinha, né? Não sei se eu tinha nem 15 anos ainda. Hoje já estou com mais de 90. Eu não lembro mais, né? É que morreu muita gente, agora eu não lembro mais. Deve estar na história aí do Brasil. Né? Morreu minha mãe, morreu meu pai, morreu meus irmãos. Minhas irmãs que me criaram, morreram tudo. Quem me criou foi minhas irmãs. A mãe morreu, eu fiquei pequenininha, que eu fui a última. Era a caçula. Aconteceu isso comigo. Então nesse grupo fui, que se eu não fosse eu morria, tinha que acompanhar. Infelizmente. Eu não fui pro meu gosto, não. Eu não fui pro meu gosto, não. Eu fui a pulso, arrastada, senão eu morria, e eu morria. Se eu não tivesse ido, eu tinha morrido. Estou aqui pela misericórdia de Deus, graças a Deus. O ciclo de opressão se perpetuava e sua história representa tantas outras que foram silenciadas. Essas histórias, repletas de dor e resistência, mostram que o cangaço não era apenas uma luta contra o sistema, mas também uma guerra travada contra a dignidade das mulheres. As vozes das cangaceiras, frequentemente descreditadas, revelam um aspecto sombrio da história. A academia e a sociedade tendem a relegar essas experiências a meras notas de rodapé, ignorando o peso da violência sexual na vida cotidiana. A brutalidade vivida por essas mulheres não pode ser apagada. É crucial que suas histórias sejam reconhecidas e validadas, não apenas como relatos de dor, mas como narrativas de resistência. A reavaliação da história do cangaço deve incluir a luta e o sofrimento das mulheres. É fundamental que essas vozes sejam ouvidas e que suas histórias façam parte do legado cultural nordestino. Somente assim poderemos compreender plenamente as complexidades do cangaço e a profunda marca que deixou nas vidas de tantas pessoas.